quando você toma decisões, você toma essas decisões baseadas naquilo que você realmente quer ou daqui dos valores e do que você aprendeu conjunto ao seu sistema familiar, ao seu sistema de origem? Eu sou a Silvia, do Eu Sem Fronteiras, e hoje nós vamos dar continuidade para falar um pouco mais sobre a questão da boa consciência e da má consciência, que são dois conceitos trazidos pela constelação sistêmica, pelos estudos de Bert Hellinger. É um assunto bem complexo e acho que vale a pena prestar atenção, porque ele tem muita influência na questão dos relacionamentos e da forma como a gente toca a nossa vida para frente. Se você não viu o vídeo anterior, o link vai estar na descrição aqui embaixo ou nos cards aqui em cima. É só acompanhar que você vai conseguir entender um pouco melhor por que nós estamos abordando esse conceito de Bert Hellinger, a boa e a má consciência. A boa consciência, né, se a gente tivesse que resumir esse conceito, é tudo aquilo que a gente acha que é certo. E a má consciência é aquilo que a gente acha que é errado, tomando como base os valores que nós trouxemos da nossa família. Bert Hellinger trouxe esse conceito e é um conceito bem complexo de a gente entender, porque a princípio, né, a gente tende a entender a boa consciência como aquilo que a gente faz dentro daquilo que é correto, que é certo. Mas é correto para quem? É certo para quem? E a má consciência seria tudo aquilo que você faz de uma forma errada, que é diferente daquilo que você aprendeu como uma ética, ou como um padrão, como um valor. Bert Hellinger, para trazer esse conceito, ele observou que algumas pessoas faziam coisas ruins baseadas num sentimento de inocência e coisas boas baseadas num sentimento de culpa. Maluco isso, né? Mas vamos entender um pouco melhor? O que, na verdade, Bert Hellinger quis mostrar para a gente, trouxe através disso, é que nós tomamos decisões baseadas naquilo que nós trouxemos dos nossos valores da família, do sistema de origem. E esses valores, para nós que pertencemos a esse sistema, eles estão corretos. E para os outros, podem não ser tão corretos assim. Assim como a má consciência, que traz aqueles valores que não pertencem ao nosso sistema familiar e que a gente julga como errados, mas que podem, por exemplo, fazer parte do sistema de valores da pessoa com quem a gente vai se unir. E isso é uma questão que nós precisamos entender e pensar. A boa consciência, ela tem o papel de continuar, de fazer com que a gente permaneça dentro do sistema. Então, a gente tem a tendência de tomar atitudes e decisões baseados nesses valores, acreditando que nós estamos tomando a decisão da boa consciência para seguir adiante e continuar pertencendo. E a má consciência traz para a gente a sensação, a percepção de que nós estamos fazendo errado e que nós estamos sendo colocados para fora do nosso sistema, excluídos do nosso sistema. Então, a boa consciência vai fazer com que a gente haja de acordo com as exigências aquilo que é esperado de nós. Enquanto que a má consciência não. Ela nos permite agir de uma forma diferente, buscando alguma coisa nova, alguma coisa que até hoje não foi feita, mas que pode ser feita. Então, é bem contraditório porque a gente não tem consciência disso. A gente age dentro da boa consciência sem entender o que nós estamos fazendo, de uma forma inconsciente, rodando aquele sisteminha que está dentro de nós, e mesmo que aquilo, numa nova relação, numa nova família que a gente crie, não caiba mais, que aquilo não pertença mais, não precise mais pertencer àquele sistema, a gente permanece na teimosia, na birra infantil. Então, quem age com essa inocência dentro da boa consciência é a criança. É a criança que tem exigências, que faz jogos, que se coloca como vítima, que tem birras, e ela pode trazer tudo isso para dentro do seu novo lar. E o adulto não. O adulto assume a culpa daquilo que ele faz, das suas decisões. E essa é a má consciência. Mesmo ele sabendo que ele está tomando uma decisão contrária àquilo que trouxe dos seus valores.
e se ele perceber que aquilo é positivo para ele. A gente tem algum exemplo, por exemplo, uma família de dentistas, de médicos, onde um filho resolve sair e fazer outra coisa. Se ele seguir a boa consciência, mesmo não gostando de medicina, ele vai buscar uma faculdade de medicina para dar continuidade a isso e para continuar pertencendo a esse clã onde a formação médica é fundamental. Mas se ele quer ser um dentista ou ele quer ser um advogado e ele consegue dar vazão a essa má consciência, a esse jeito dele fazer a coisa, ele vai assumir a culpa, né, do que ele está fazendo. E, na verdade, a gente não fala a culpa, a gente diz da responsabilidade. Então, ele sabendo que ele pode fazer diferente. Isso é um trabalho que o adulto consegue fazer e não a criança. Por isso que a gente fala e falou isso nos outros vídeos da importância de se trabalhar a autorresponsabilidade, o autoconhecimento, de você tentar entender como é que você funciona, como é que você atua dentro de você e dentro dos valores que você recebeu. O que serve e o que não serve. E se você falar então da formação de uma nova família, isso é fundamental. Porque quando você reconhece que algum valor que você trouxe já não serve mais para você e para outra pessoa que está formando esse novo lar ou essa nova união, é muito importante, porque você tem a possibilidade de criar um novo momento. E isso é evolutivo. E isso traz evolução para o ser humano. A gente costuma usar muito os termos inconsciente e consciente. Consciência. É importante também a gente compreender o que é a consciência, quais são os níveis de consciência que existem e que a constelação, por exemplo, considera como impactantes nas nossas atitudes, nos nossos sistemas, nas nossas famílias. Isso é bem importante também e linka isso com a boa consciência e a má consciência. Nós temos num primeiro nível a consciência pessoal, que é a consciência que nós usamos, que normalmente a boa consciência está aí para todas as nossas atitudes, sejam elas conscientes ou inconscientes. Ela faz parte da gente e a intenção dela é fazer com que a gente pertença. Então ela vai fazer de tudo para que a gente replique os padrões familiares da nossa família de origem para permanecer nesse sistema. Então, nós usamos a boa consciência, aquilo que é certo para os nossos sistemas, os nossos valores, com a consciência pessoal. E ela está preocupada com o papel pessoal dela. O segundo nível de consciência é a consciência do grupo, a consciência grupal que a gente fala, ou coletiva. É a consciência da egrégora, da família, de um sistema, e aí inclui mais do que os pais, tem os avós e tudo mais. Tem, por exemplo, as igrejas, uma egrégora dos advogados, dos dentistas, dos professores, enfim, são grupos. E essa consciência, ela vai dar vazão para aquilo que é bom para o grupo e não para o indivíduo. Então, muitas vezes, um indivíduo dentro do grupo acaba entrando em conflito com essa consciência grupal, porque o que vai prevalecer é aquilo que é bom para o grupo. Então, é um outro tipo de consciência. Um estudante, por exemplo, que sabe que tem que cumprir as regras para estar naquela escola e pertencer àquele grupo. E assim por diante. A gente faz isso em várias situações da nossa vida onde nós pertencemos a uma determinada egrégora, inclusive na familiar. E temos a consciência espiritual, que é uma consciência que é soberana, que está acima da consciência pessoal e da coletiva. E ela não se baseia na exclusão de ninguém, ela inclui a todos, ela não tem julgamento algum, ela não usa nem a boa e nem a má consciência, o que vale é o todo, e por isso que ela tem esse nome espiritual. Para quem quiser um exemplo dessa consciência, o quanto ela não faz julgamento, o quanto ela não considera o que é certo, o que é errado, ela considera o todo, vale lembrar do filme A Cabana, quando o pai vai conversar com Deus sobre a morte da filha. É uma cena muito marcante que mostra exatamente para a gente qual é a consciência espiritual, o que é importante para ela. Então, ela não exclui ninguém. E isso é bastante importante a gente entender. Por que eu expliquei todos esses 3 níveis de consciência? Porque a boa consciência, ela está ligada à consciência pessoal. E por isso que ela toma atitudes para continuar pertencendo, porque ela tem um receio de deixar de pertencer. Então, é o primeiro nível de consciência que existe realmente.
e ela vai ter um impacto na nossa vida. E isso tem um impacto, por exemplo, nas relações que a gente falou nos últimos vídeos, para que o amor dê certo. Se eu me valho apenas da minha consciência pessoal para essa nova relação, eu vou trazer e vou teimar com os meus valores, eu vou continuar dando vazão àquilo, não considerando o que é bom para o grupo, que já seria o nível acima de consciência. Por isso que a gente fala, por isso que não dá para falar para o amor dar certo, da má e boa consciência, sem falar das consciências pessoal, grupal e espiritual. São conceitos interligados, mas que são importantes de serem compreendidos para a gente entender como o amor pode dar certo. Quando a gente está imbuído com a boa consciência, a gente está colocando ela em prática, por exemplo, num casamento, veja como isso é importante. Se eu levo só a boa consciência, consciência pessoal, aquilo que eu acho que é certo, eu começo a criar maneiras para que o meu casamento, para que aquela minha relação comece a ser minada de alguma forma. Tamanha é a fidelidade que eu tenho a esse padrão original que eu trouxe do meu sistema original, do meu sistema de origem. Então, se eu não consigo olhar para outro nível de consciência, entender que aquela concordância que nós falamos é importante, eu começo inconscientemente minar a minha relação, para que eu permaneça na condição de origem, na família de origem. Então, esse vídeo fecha essas análises para o amor dar certo. Ele precisa ter um nível superior de consciência que não apenas a pessoal, não apenas a boa consciência. Sem isso, a tendência da pessoa ficar replicando e trazendo isso de forma como uma autossabotagem para si próprio, para sua própria vida e para o seu próprio amor. Então, vamos lá. Recapitulando algumas coisas da boa consciência. A boa consciência, ela não traz evolução, porque ela não deixa você arriscar no novo. Inconscientemente, você repete os padrões para continuar pertencendo àquilo. E a gente usa a consciência pessoal para lidar com a boa consciência. Então, aquilo que está comigo, é a minha percepção de tudo isso. E isso não traz evolução, não leva adiante. Inclusive, a boa consciência é responsável pela estagnação num casamento, por exemplo. Porque a partir do momento que eu não me abro para o novo, eu não me abro também para o meu parceiro e para as ideias que ele traz. E isso pode trazer uma estagnação no casamento. A má consciência, ao contrário, ela traz evolução porque ela nos coloca sempre em contato com o novo. Então, quando eu olho o novo e considero que eu posso trazer algo desse novo para aquilo que eu conheço, para a minha cestinha de valores, eu sou capaz de criar alguma coisa nova. E isso representa evolução. Isso traz evolução para o ser humano e para todos nós, seja dentro de um grupo ou seja individualmente. Eu tenho que me abrir a isso. E me abrir a isso significa também assumir a culpa ou a responsabilidade por aquilo que eu faço. Sem o medo de deixar de pertencer por conta disso. E isso é importante quando você pensa numa relação a dois. A má consciência, ela nos traz a possibilidade, ela acontece na nossa vida quando a gente se permite a viver novas experiências, a viver o novo, a trazer coisas que a gente nunca imaginou que vivenciaria. É uma abertura para isso. E isso é super importante se a gente não considera numa relação que nós estamos abertos a criar uma nova forma junto com o nosso parceiro, a partir do momento que a gente tiver filhos, e acho que no último vídeo eu comentei isso com vocês, sobre a responsabilidade que nós temos com relação a isso. Quando eu me abro para acrescentar coisas e entrar nessa concordância, quando meus filhos nascerem, eles vão ter a possibilidade de seguir um novo caminho e isso também representa evolução. Agora, se eu uso a boa consciência e me mantenho firme apenas naquilo que eu trouxe da minha família de origem, os filhos não sabem qual é a direção que eles têm que seguir. Eles não vão entender se eles têm que seguir a consciência da mãe ou do pai, a forma como o pai vê as coisas, os valores do pai ou os valores da mãe. E isso traz problemas seríssimos para os filhos, porque eles vão agir de uma forma com o pai e eu agir de uma forma com a mãe. E isso pode ser, inclusive, a razão de alguns casos de bipolaridade que acontecem com os filhos.
esse assunto para um outro vídeo. Mas só para alertar, para dizer o quanto é importante a concordância dentro do casal e para que o amor dê certo. Por isso que a gente conversou tanto sobre boa e má consciência. Por isso que foi importante falar sobre esses 3 níveis de consciência que permeiam a nossa vida. Porque sem isso a gente não consegue entender com a profundidade necessária o quanto é importante a gente conhecer a si próprio para saber o que eu estou colocando na minha mochilinha quando eu resolvo assumir uma relação, quando eu quero que o amor dê certo na minha vida. E para finalizar, fica uma dica. Como a gente já falou nos outros vídeos, que tal fazer uma reflexão sobre isso? E se você tem filhos, converse com eles, perceba quais são as dificuldades que eles sentem quando eles olham para o papai e para a mamãe. O que eles veem em um e o que eles veem no outro. E no que eles percebem um conflito entre os dois. Isso é bem importante de se entender. E isso vai dar uma dica enorme para você que já tem filhos sobre como você pode chegar numa concordância. E se você não tem filhos, melhor ainda, dá tempo de pensar, dá tempo de se conhecer e buscar o autoconhecimento para quando você chegar nessa etapa, você conseguir já saber e compreender quais são os valores que a sua nova família vai adquirir e vai levar adiante para educar os seus filhos. É isso por hoje, gente. Muito obrigada. Se inscreva no canal se você ainda não se inscreveu e veja os links aqui na descrição ou no card dos outros vídeos que nós temos, tá bom? Obrigada!